Olha, agora a gente vai voltar a falar sobre o caso do sargento reformado da PM, que foi preso suspeito de agredir, ameaçar e manter em cárcere privado as suas companheiras. Ele passou 19 dias preso, mas já está solto, depois de várias denúncias mostradas aqui no Cidade Alerta de mulheres que afirmam terem sido vítimas dele. A gente ontem esteve em contato com essas mulheres para saber o que elas acharam dessa soltura. Claro que as vítimas estão muito revoltadas. Hoje, a defesa do Roberto Kennedy Oliveira Lima vai trazer a versão dele das graves acusações sofridas pelo sargento reformado. Então, vamos falar agora com a repórter Mônica Hermílio, que está na companhia do advogado do Roberto Kennedy. Boa noite, Mônica. Inclusive, agora, desde ontem, a gente falou com o advogado, só hoje ele prometeu se pronunciar sobre essas acusações. Vale salientar que pelo menos 3 mulheres já foram ouvidas pela polícia e relatam situações muito parecidas, de que estiveram nesse relacionamento e pouco tempo depois ele começou a agir de maneira muito violenta e a trancar essas mulheres dentro de casa. Uma pulou da janela para tentar se salvar, pulou da varanda, e a outra jogou um bilhete pela janela. Vocês lembram disso? Então, a gente vai falar agora com a Mônica sobre esses casos, né? Mônica, é com você. Oi, Bia, boa noite para você mais uma vez, boa noite para todo mundo. A gente está aqui ao lado do advogado de defesa do Robert Kennedy. O Thiago pediram para dar a versão do Roberto Kennedy, e a gente vai conversar com ele agora para entender, porque de acordo com o juiz que autorizou a saída dele após apenas 19 dias que ele estava detido, isso depois dele passar quase 15 dias para se entregar, porque a gente vai lembrar esse caso, ele foi detido depois que a ex-companheira dele jogou um bilhete pela janela, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ele foi levado para a central de flagrantes, conseguiu fugir, isso no dia 14. Só no dia 30 que ele se apresentou na delegacia e ele passou apenas 19 dias. Ontem, 19 de dezembro, de acordo com uma decisão judicial, ele pôde voltar às ruas. E isso causou muita revolta, né? Muita revolta e muito medo às vítimas que esperavam que ele passasse um bom tempo detido para que tudo fosse esclarecido, para que, de acordo com a visão delas, do que elas relatam ter passado, ele pudesse pagar. E a gente vai conversar agora para entender, junto à defesa, qual foi a alegação da defesa, que, de acordo com as informações repassadas para a gente, a defesa alegou que os fatos relatados pelas vítimas, pela última companheira dele, eram inverídicos. Foi essa a alegação da defesa? Boa noite, bem-vindo, Thiago. Boa noite, Mônica. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Inicialmente, quando nós assumimos a defesa do Roberto Kennedy, primeira coisa, apresentamos o Roberto Kennedy à Corregedoria da Polícia Militar. Essa foi a primeira coisa que nós fizemos. E é bem verdade que várias mulheres são cotidianamente vítimas de violência, de ameaça, né, praticadas por seus maridos, companheiros, mas também, não raras vezes, homens têm sofrido com falsas denúncias. Então, após a apresentação de Roberto Kennedy à Corregedoria da Polícia Militar, começamos uma investigação defensiva. E, a partir daí, com a colheita de várias provas, documentos, fotografias, vídeos, relatos de declarantes e testemunhas, começamos a verificar que a versão apresentada pela suposta vítima não estava sendo corroborada com essas provas que nós conseguimos coletar. E, em virtude disso, realizamos um pedido de liberdade ao juiz, certo? Toda essa documentação também foi apresentada ao Ministério Público. O Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar, deu um parecer favorável à liberdade de Roberto Kennedy. E um detalhe, quando nós fizemos o pedido, foi um pedido da defesa que ele colocasse tornozeleira eletrônica de raio zero. Por quê? Porque isso garantiria que ele estaria em um determinado local, monitorado por GPS, inclusive eu pedi para que fosse fornecida à suposta vítima o botão de pânico, que é um dispositivo que ela pode acionar diretamente a Patrulha Maria da Penha em caso de descumprimento. Então, com essas provas, e aqui não são só alegações, são alegações baseadas em provas colhidas pela defesa. Nós apresentamos esse pedido e o juiz
acatou o nosso pedido e concedeu a liberdade, uma liberdade que não é irrestrita, ela está limitada, mas concedeu a liberdade na segunda-feira. Tiago, baseado na alegação da defesa de que as provas, né, apresentadas pela acusação não seriam totalmente verídicas, não bateriam, né, com a realidade, como a defesa pode explicar duas mulheres que foram companheiras dele, uma delas passou 6 anos, e as duas, sem se conhecerem, sem uma saber da vida, da história da outra, contarem as mesmas histórias, os mesmos relatos, a mesma forma de ser tratada, cárcere privado, de agressão, enfim, de violência doméstica. Como é que você explica, você como advogado, essas duas mulheres que não se conhecem relatarem praticamente o mesmo tipo de agressão? Primeiro que é bom que se diga que são todo o fato vai ser apurado em determinado processo, em processo e no outro processo. Te explicar o porquê esses relatos eles são congruentes, não é? Eu não vou poder te explicar assim agora, porque eu preciso ter acesso a todo esse relato. Esse relato foi baseado em quê? Em que tipo de prova? Há apenas um relato? Há provas outras? Há testemunhas, documentos que comprovem isso? Então, a defesa precisa ter acesso a tudo isso, até porque ainda não houve denúncia formal nesse processo, que é quando a denúncia formal por parte do Ministério Público se apresenta todo o material. Então, a partir daí, com tudo isso em mãos, é que a defesa vai ter a oportunidade, sim, de se manifestar sobre isso, sobre esses relatos que, à primeira vista, parecem ser parecidos, né, idênticos ou parecidos, e só a partir desse momento, mas que a defesa ainda não teve total acesso a esse material. A defesa teve acesso às informações de que a última vítima, né, a companheira mais recente, no período em que ele estava detido, ela veio recebendo mensagens de texto pelo celular, onde ele a intimidava por ter denunciado ele? A defesa está ciente disso? A defesa teve acesso a essa informação por ouvir dizer. Não é uma informação provada nem comprovada no processo. Nós temos essa imagem. Então, a defesa não teve acesso a algumas mensagens trocadas, porém mensagens que não possuem datas específicas. Por exemplo, que com a data específica a gente consegue determinar o dia e o horário que ela foi encaminhada ou recebida. As mensagens que a defesa teve acesso, elas não contêm datas ou horários. Mas, assim, se isso for veiculado no processo, certamente o juiz, o Ministério Público e a própria defesa vai ter a oportunidade de se manifestar sobre elas. Mas, até então, essa informação por parte da defesa, ela não procede. O seu cliente, o Roberto Kennedy, ele tem interesse em expor e dar a versão dele do que aconteceu, ele pessoalmente? Por orientação da defesa, no caso, orientação minha, qualquer manifestação vai ser através dos advogados. Então, ele, pessoalmente, não dará qualquer manifestação. Ele, no momento, está em prisão domiciliar, seria isso? Isso. Com tornozeleira. O que acontece a partir de agora? Quais são os próximos passos? O que é que acontece nesse processo? Até quando ele fica dessa forma? O que acontece a partir de agora? A tornozeleira eletrônica ela tem um prazo fixado de 6 meses. Enquanto isso, o processo prossegue, a sua tramitação normal, vai para o Ministério Público, que pode oferecer denúncia. Se o juiz acatar a denúncia, começa efetivamente o processo penal, a defesa vai ter a oportunidade de fazer aí a resposta à acusação, que é a defesa propriamente dita, e posteriormente marcar audiência para inquirir testemunhas, e depois, após todo esse trâmite, é que vai acontecer a sentença proferida pelo juiz. Tiago, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Tiago Marques Luz, ele que é advogado de defesa do Roberto Kennedy, que está sendo apontado por pelo menos duas mulheres, duas ex-companheiras dele, que alegam que sofriam violência doméstica e também eram mantidas em cárcere privado. Ontem nós mostramos a denúncia aqui mais uma vez, que nós já estamos acompanhando esse caso desde o início, desde que uma das vítimas conseguiu fugir dele, jogaram um bilhete pela janela, e aí sim a polícia foi acionada. A gente acompanha esse caso desde o início. Ontem nós mostramos o relato dessas mulheres que ficaram bastante surpresas e indignadas porque ele recebeu o benefício da liberdade, né? Tá com tornozeleira, em liberdade condicional, está em casa.
e as ex-companheiras ficaram muito abaladas. E a gente conversou com elas e hoje, claro, abrimos espaço para ouvir a defesa. Bia, você tem uma pergunta para ele, né? Pode fazer. Doutor Tiago Marques, muito boa noite. Obrigada por conceder essa entrevista ao vivo para a gente aqui no Cidade Alerta. É um esclarecimento para nós que acompanhamos através do nosso jornalismo essas graves denúncias contra esse policial militar da Reserva de Alagoas, mas também para toda a sociedade que ficou perplexa quando ouviu o relato da violência que essas mulheres afirmam ter vivido por meses e até por anos. Mas eu vou me concentrar em uma pergunta só, lhe dando inclusive a oportunidade de explicar por que ele seria inocente das acusações. O senhor falou que tem provas, que tem como provar através de fotos, vídeos, depoimentos que ele não fez o que fez. Que provas são essas? Oi, Bia. Tentar responder sua pergunta de forma bem objetiva. Eu não posso aqui tratar com detalhes específicos porque o processo ainda tramita em segredo de justiça. Mas eu posso dar algum tipo de informação. Por exemplo, existe uma acusação de cárcere privado. Quem está em cárcere privado vai à praia. Quem está em cárcere privado frequenta a piscina do condomínio, vai ao supermercado, vai a salão de beleza, vai ao supermercado fazer feira, vai votar nas eleições. Então, acreditamos que não. E por conta disso, de algumas provas, essas são algumas provas, mas temos outras que ao longo do processo faremos a juntada, né, de uma forma estratégica, no momento oportuno, para demonstrar que essa versão que está sendo apresentada, ela não condiz com a realidade, pelo menos até agora, com o que a defesa conseguiu colher de provas. Tá bom, então, doutor Tiago, muito obrigada. Um excelente trabalho para o senhor e a gente vai continuar acompanhando e é uma pena que não dá tempo nem da gente se estender, porque eu também queria voltar um pouquinho à história para saber como é que ele conseguiu sair do flagrante, em que ele tinha sido conduzido para a central de flagrante da capital. Se o senhor quiser me responder isso também, eu estou aqui esperando, se o senhor quiser esclarecer esse ponto, que até agora é uma grande incógnita, porque nem a polícia conseguiu dizer se ele fugiu da Civil, se ele fugiu da PM, se a mala foi aberta, se ele saiu correndo. Como é que ele estava em situação de flagrante e saiu? Tanto é que depois o delegado veio a público dizer que ele tinha fugido e pedir a prisão dele. Então, como é que ele saiu finalmente naquele dia lá, dia 14 de novembro? O senhor tem como responder? Esse ponto específico, Bia, a gente ainda não vai conseguir esclarecer agora, nesse momento, mas certamente, assim que nós tivermos todas as informações concretas e seguras, a gente faz a apresentação dessas informações, pode ter certeza. Eu compreendo. Muito obrigada, doutor Tiago Marques, que é o advogado de defesa do sargento da Reserva de Alagoas, Roberto Kennedy Oliveira, que está aí trazendo as primeiras informações sobre a possível inocência, não é, desse policial da Reserva, dizendo que não condiz com a realidade a versão que as vítimas apresentaram até o momento. Obrigada também a Mônica por essa participação ao vivo.